Otávio Lamartine. Bom dia a todos, hoje dia 16 de março de 24, estamos aqui no programa de bate-papo com o Otávio Lamartine para a gente falar um pouco sobre a nossa Praia do Cotovelo, sobre Pirangi, como a gente sempre tem aqui a nossa abertura. Mais uma vez, agradecer a todos que estão aí assistindo o nosso programa e pedir também ao pessoal que está através do YouTube para dar o likezinho, que é muito importante aqui para a nossa rádio. E hoje convidamos aqui o nosso amigo Anderson Tavares de Lira e Cícero para falar um pouco sobre um livro, Cícero Araújo, para a gente falar sobre o livro que estamos fazendo aí. O livro é sobre Otávio Lamartine de Faria, né, que é o meu avô. Otávio Lamartine era filho de Juvenal Lamartine e estamos fazendo um livro para que em agosto, se tudo der certo, a gente faça o lançamento desse livro. Estamos estudando para ser na própria cidade de Acari. Está dependendo de detalhes, mas a programação nossa, o nosso projeto é para em agosto a gente está lançando esse livro lá em Acari. Vamos agora apresentar aqui. Esse livro é o seguinte, eu tinha uns documentos passados de minha família, de minha tia, meu tio, para mim, e algumas pessoas, primos da família, foram passando para minha pessoa e eu fui guardando isso e eu resolvi tornar público a história de Otávio Lamartine, que não conheci, porque ele, quando foi assassinado, o meu tio tinha 3 a 4 meses de idade, minha mãe tinha 2 anos e minha tia tem em torno de 4 anos de idade. Então, logicamente que eu não era nascido, né? Eu nasci em 54, eu tive ainda o prazer de conhecer Juvenal Lamartine, mas o conhecimento também, eu tinha 2 anos de idade, não me lembro de nada. E esse livro conta a história da vida, a história da família de Otávio Lamartine, no qual eu pertenço à família Lamartine. Eu sou neto de Otávio Lamartine. A minha mãe era Jurema Lamartine e era filho de Otávio Lamartine, e Otávio, por sua vez, filho de Juvenal. E estamos aqui, vou passar a palavra aqui para o Cícero, para começar a falar um pouco sobre esse livro. Cícero, um bom dia e agradecer a sua presença aqui na nossa rádio, você que veio lá do Acari para conversar com a gente aqui, muito obrigado. E o microfone é seu para a gente começar a falar sobre esse livro, você e o Anderson. Bom dia, Otávio, bom dia, Anderson, e todos aqueles que estão acompanhando a Rádio Maicampo, né, através do YouTube. E parabenizar porque essa rádio, esse seu programa, esse bate-papo, já se tornou figurinha carimbada, né? Sobretudo pela maneira com qual você trata temas da cultura do Rio Grande do Norte, especialmente do Siridó, né? Da nossa ribeira do Acauã. Esse livro, ele surge inicialmente das conversas com você, né? Do desejo, mas lá um pouco atrás, eu lembro quando eu estava ainda fazendo a minha primeira graduação em História, bacharelado, e certa vez eu estava sentado na Praça de Acari, foi construída na gestão de José Braz Filho, e que leva o nome de Praça Otávio Lamartine. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade, e diante daquele lugar de memória, daquele monumento que foi primeiramente erguido no Ingá e trazido para Acari, para a Praça Central, em 1985, eu leio aquele nome, Otávio Lamartine, tinha a data de nascimento, a data do falecimento dele, e dizia que ele tinha sido assassinado. Então aquilo começou a me inquietar, né? E no meio acadêmico, e surgiu a oportunidade de escrever um artigo científico, e o meu desejo era escrever sobre Otávio Lamartine, escrever sobre a vida de Otávio Lamartine.
procurei algumas fontes documentais. Na época eu lembro que eu encontrei alguns pequenos artigos de jornais, mas que falavam sobretudo sobre a morte e sobre o assassinato dele. Mas nada sobre sua vida pregressa, quem era, sua família, suas ideias, sua visão de mundo, sua figura no meio político, né? E isso foi despertando. Quando a gente iniciou esse projeto de livro sobre Otávio Lamartine, que nomeamos Otávio Lamartine Vida, Visões e Versões, isso ocorreu sobretudo pelo fato de não existir, apesar de que nas fontes jornalísticas existem inúmeras notícias, inúmeras notas sobre a morte dele. Mas e antes? Antes do falecimento, quem foi Otávio Lamartine? Claro, era um desafio muito grande você escrever sobre a vida de uma pessoa que morreu podemos dizer, na juventude, né? Morreu com 32, 33 anos. Era um desafio muito grande, sobretudo a busca pelas fontes, né? O suprassumo da história. Buscar fontes que nos permitisse, pelo menos, auferir e fazer alguns apontamentos sobre a vida de Otávio Lamartine. Eu acho que as fontes mais importantes foram as cartas que, como você bem disse, chegaram até você. Porque as cartas elas foram escritas no período que cobre 1927 até 1934. Então é um período muito significativo. A gente acompanha o momento em que ele chega dos Estados Unidos, ele se forma na escola agrícola, né, de Lavras, em Minas Gerais, vai para os Estados Unidos, faz esse estágio, volta e começa a ter uma projeção dentro do estado do Rio Grande do Norte, né? Ele assume alguns cargos em 1927 relacionados ao algodão, né? Ele vem como engenheiro agrônomo e ele começa a trabalhar com esse desenvolvimento, esse melhoramento da fibra do algodão mocó, que vendeu a imagem do Seridó pelo mundo e ainda vende. As pessoas sempre associam o Seridó ao algodão, o algodão mocó de fibra longa. E nesse momento começou essa busca pelas fontes, né? Onde iríamos encontrar fontes que nos permitissem problematizar a vida de Otávio Lamartine, né? Um desafio muito grande, mas um desafio que a gente encarou, resolveu bater de frente, né? Encarar é um desafio muito grande você escrever sobre uma pessoa que viveu tão pouco, uma pessoa que viveu muito pouco, e que existia alguma produção historiográfica sobre sua vida, mas situações que envolviam muito mais o contexto de revoluções que aconteceram nos anos 30, né? A Revolução de 1930, que depois ele do governo, da Prefeitura Municipal de Acari, que depois o seu pai do governo, do Estado, e aquele contexto de agitação política que o Brasil e, consequentemente, o Rio Grande do Norte vive entre 1934 e 1935. Né? Mas estamos seguindo, né? As fontes foram aparecendo, a gente tem contato com pessoas, a gente conseguiu fontes da escola onde ele estudou, né? E alguns jornais de fora do Rio Grande do Norte problematizam um pouco da sua vida, algumas revistas. Então é esse conjunto de fontes diretas e fontes indiretas, que tem nos permitido levar finalmente a cabo o sonho desse livro. E seremos pioneiros a escrever sobre Otávio Lamartine, não porque outras pessoas não tenham escrevido, já foi feito. Só que o que foi produzido até aqui relaciona-se muito, restringe-se à sua morte. Está muito ligado à sua morte, o que aconteceu no Seridó, mas ainda não tinha sido até então encarado o desafio de falar sobre Otávio, a sua vida pregressa, a sua infância, a sua formação acadêmica, a sua participação política e, sobretudo, as suas visões de mundo, né? Porque eu sempre digo para as pessoas, o pouco que eu aprendi, o pouco, talvez muito, sobre Otávio Lamartine é que, se ele não tivesse falecido, provavelmente ele teria substituído o seu pai, naturalmente teria substituído Juvenal Lamartine, e certamente para a época ele teria galgado voos maiores, né? Teria tido uma projeção política estadual e quiçá nacional, né? Seria uma pessoa, uma liderança política de nível regional, por assim dizer. Inicialmente é isso, essas palavras de contexto, de fazer as pessoas entenderem em que contexto surge
a produção desse livro em torno da figura emblemática de Otávio Lamartine. Ok, muito obrigado aí pela abertura aqui do programa, muito bem explicado. Meu amigo Anderson, agora é com você, e você falasse um pouquinho também, porque eu quero fazer uma explicação aqui diante a ideia desse livro, uma explicação pública. Como o Cícero já iniciou, eu tenho muitos documentos guardados, como te falei na minha primeira fala aqui, e resolvi convidar o Cícero e, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu conheci o Anderson também, através da nossa rádio aqui. Eu convidei para vir falar sobre um livro dele, que ele escreveu e tudo. E disso ele começou ao tempo do programa, ele falou que tinha coisas que ele já tinha guardado, coisas sobre Otávio Lamartine. Como o Cícero mesmo reportou aqui, não é fácil ter nada. Primeiro, a vida de Otávio Lamartine foi uma vida muito curta, como o Cícero já citou, e pouca gente escreveu sobre Otávio. Juvenal Lamartine já tem muitos livros escritos, muita coisa escrita, jornal e tudo, aí fica mais fácil de fazer livros sobre Juvenal, como já tem. O próprio Juvenal escreveu também, o filho de Oswaldo também escreveu sobre o pai dele, então fica mais fácil. E Otávio Lamartine fica um pouco mais difícil, porque tem poucas informações, mas a gente foi devagar, foi procurando, e o próprio Anderson disse que tinha algumas coisas também do próprio Otávio Lamartine, ele já tinha feito algum estudo, então eu convidei para fazer parte do livro também. Ao mesmo tempo, perguntei se ele tinha amizade com o Cícero, ele disse que tinha amizade com o Cícero, e conversei com o Cícero, e assim nós fizemos essa parceria, vamos dizer assim, e eu particularmente estou muito satisfeito, porque encontrei duas pessoas que realmente querem mostrar essa história, que há muito tempo eu tinha isso na minha mente, mas faltava alguém para escrever, porque eu não sou escritor, certo? Apenas faço parte da família e tenho muita coisa guardado tanto na minha memória, como a parte também de caderno, ou de cartas, e também fotos e história também que está na minha mente, e que eu vou reportar nesse livro através de Anderson e o Cícero. Anderson, bom dia mais uma vez, muito obrigado por ter comparecido aqui à nossa rádio, ao nosso programa, que é muito importante esse programa para o pessoal ficar realmente sabendo que estamos divulgando a cultura, a história, e dessa vez através de um livro que vocês estão escrevendo com a minha ajuda, dando as minhas informações. Muito obrigado por ter vindo, Anderson, e o microfone é seu para iniciar esse bate-papo. Bom dia, Otávio, bom dia, Cícero. É um prazer estar com vocês, participando desse projeto, uma iniciativa que começa com vocês dois, depois eu chego a seu convite, Otávio. Para mim foi uma honra o seu convite, estar participando, e dizer que Otávio ele entra na minha vida a partir dos encontros que eu tive com Oswaldo Lamartine. Eu, estudante do Colégio Imaculada Conceição, em Natal, muitas tardes ia conversar com Oswaldo, e falando de inteligência, Oswaldo Lamartine então dizia para mim: as pessoas dizem que sou inteligente, mas o inteligente não sou eu, inteligente era meu irmão Otávio. Quem é Otávio? Eu nunca tinha ouvido falar de Otávio. Ele me introduziu nesse assunto e disse: agora, para saber mais detalhes, leia Adalto Guerra. E assim eu fiz, né? O Seridó, o livro de Adalto Guerra, o Seridó na memória do seu povo, e onde ele resgata, como bem assinalou Cícero, essa vida de Otávio já
da questão do assassinato. Ele foca bem nesse resgate dessa memória do assassinato de Otávio. Ele teve contato com sua mãe, com Jurema Lamartine, com outras pessoas que testemunharam os momentos daquele período da história do Rio Grande do Norte. Então, posteriormente, já o Oswaldo falecido, eu fui algumas vezes ao Seridó e sempre buscava informação e outra sobre a vida de Otávio Lamartine, né? Então, nesse contexto, quando nós nos conhecemos aqui na rádio, eu lhe relatei essa história e você me convidou a participar do projeto de vocês dois, do livro sobre a história de Oswaldo, que tão bem Cícero já disse, não resgata somente a questão da morte, mas apresenta a vida de Otávio, apresenta o que Otávio pensou, em certa medida, a partir de suas correspondências guardadas por você, Otávio, e por demais familiares. Através das imagens, resgatarmos o pai, porque nós estamos habituados a vermos Otávio naquela cena trágica de sua morte no alpendre do Ingá, do sítio Ingá. Mas agora, com esse livro, vai surgir o Otávio pai, o Otávio irmão, o amigo, o prefeito do Acari, o homem que possivelmente tinha tudo para substituir seu pai e ser um dos políticos de projeção no Estado, né, dada a sua inteligência, o seu comprometimento com o povo do sertão. É isso. Ok. A gente podia também, a gente tem aqui uns tópicos para a gente conversar um pouco, sem falar muito do livro, mas pelo menos dar uma palavra no geral. Vamos falar um pouco sobre, eu acho que Cícero pode falar sobre, em 1930, a influência, o que foi que influenciou a vida política para a vida do Otávio Lamartine, em 1930. Na sua opinião, qual foi a influência que despertou no próprio Otávio Lamartine a seguir a carreira política aqui no Rio Grande do Norte, que no caso foi em Acari que ele chegou a ser prefeito por, eu acho que 2 anos e alguns meses, se eu não estou enganado. É interessante você mencionar isso, né? E ao mesmo tempo a fala de Anderson foi bem enfática, né? Sempre que fala assim Otávio Lamartine, eu tenho certeza que boa parte das pessoas, a primeira imagem que remete é aquela imagem trágica e tradicional dele deitado em frente à fazenda Ingá, alvejado e já falecido, né? E esse nosso livro pretende contribuir com uma nova visão, tanto que o título do livro é Otávio Lamartine, Vida, Visões e Versões, né? A gente tenta dar conta, claro, nós não somos pretensiosos, né? Nós desejamos que, pós a nossa escrita, alguém preencha as lacunas que nós vamos deixar. Ninguém dá conta de tudo, ninguém encontra todas as fontes. Talvez em outros momentos pessoas tenham tentado e não tenham conseguido porque não encontraram fontes, não tiveram acesso, mas a gente conseguiu. Bom, Otávio Lamartine, ele emerge em um contexto, em um Seridó, marcado principalmente pela a questão do coronelismo, né? Ele, das grandes figuras da aristocracia rural bastante poderosa. A gente pode citar que o seu avô materno, o coronel Silvino Bezerra de Araújo Galvão, chefiou a política de Acari por mais de 50 anos. Né? Chefiou a política de Acari por mais de 50 anos. Ele militava nas fileiras do Partido Liberal, porque a monarquia, você se dizia monarquista, mas você poderia ser um monarquista liberal ou um monarquista conservador. O monarquista conservador desejava mais poder centralizado nas mãos do imperador. O monarquista liberal, ele respeitava o império, a figura do governo central, mas desejava mais autonomia para as províncias. As províncias têm mais autonomia para decidir sobre a sua própria questão política. Então, o avô dele, o coronel Silvino Bezerra, ele inicia a carreira política como
vereador na Câmara Municipal da Vila do Acari, no quadriênio 1861 a 1864, depois é eleito deputado provincial, salvo engano, por 3 mandatos, e tem uma projeção política tão abrangente que quando a República é proclamada, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão vai até Acari, pessoalmente convidado para ser o seu vice-governador. E ele é vice-governador do estado de fevereiro de 1892 até março de 1896, tal qual era o poderio dessas oligarquias seridoenses, essa influência. Coronel Silvino Bezerra de Araújo Galvão em Acari, o seu irmão José Bezerra de Araújo Galvão em Currais Novos, né? Eram potentados rurais que detinham o controle, as elites políticas, essas figuras dessas famílias tradicionais, dessa genealogia tradicional, dominavam a política. Então ele nasce nesse contexto, né? O seu pai casa-se, forma-se em Direito na Faculdade do Recife, vem para Acari em 1898, assume como juiz de Direito da comarca do Acari e casa-se com Silvina Bezerra de Araújo Galvão, exatamente filha do coronel Silvino Bezerra de Araújo Galvão. Então essa herança política da família, com certeza, teve um peso muito grande para que Otávio também se enveredasse pelo mundo da política, né? Quando ele assume a questão da estação experimental do algodão, ele passa a ter contato com as pessoas do meio político, e em 1926 ele resolve lançar o seu nome para ser candidato a prefeito de Acari. O interessante é que oficialmente ele é o primeiro prefeito de Acari, porque no Império, quem presidia de 1822 a 1889, quem presidia a cidade era o presidente da Câmara, só existia o poder legislativo, não existia a figura do poder executivo. A Câmara tem essas funções. Quando a República é proclamada, em 1889, as câmaras são extintas e transformadas em intendência municipal. Geralmente eram eleitos 5 ou 7 intendentes, a depender do tamanho do lugar. E a figura do prefeito passa a estar representada no presidente da intendência, mas ainda não era chamado de prefeito. E quando eu consultei as fontes documentais, a ata de eleição dele tem assim: para prefeito, Otávio Lamartine de Faria, 326 votos. Para intendente, aí tem os intendentes, ou seja, ele oficialmente foi o primeiro eleito a ser nomeado prefeito e não mais presidente da intendência, era prefeito. A gente tem que entender um conceito, a gente estava chegando ali no final dos anos 30, quando o que a gente chama de Primeira República, ou então de República Velha, vai chegando ao seu fim, ou seja, o poder do mundo rural vai diminuindo por uma série de fatores, mas ao passo disso, Otávio vai dando a sua projeção. Ele é eleito prefeito de Acari, né? Ele passa, salvo engano, 2 anos e 6 meses no poder, e no dia 7 de outubro de 1930, ele acaba sendo deposto do seu cargo pela Revolução, popularmente chamada de Revolução de 1930, que depõe ele do cargo de prefeito e também depõe o seu pai do cargo de governo, que ele acaba sendo exilado. Entretanto, ele pode ter se afastado da política de maneira oficial, mas nas cartas que lhe pertencem, são fontes que a gente vai explorar nesse livro, mas eu te digo com certeza, aquelas cartas que você tem, se alguém eventualmente depois desejar escrever um livro unicamente baseado apenas naquelas cartas, que são fontes ricas, mas a gente percebe que a influência dele na política percebe, porque quando as eleições suplementares de 1934 são marcadas, ele começa nas cartas que ele envia para o pai, para os seus aliados, ele mostra qual influência ele tinha para captar votos e aliados para o sistema político do qual ele fazia parte. Então, mesmo não estando ocupando um cargo eletivo naquele momento, ele tinha uma projeção política, ele transitava bem na sociedade acariense, ele fala em Parelhas, ele fala em Carnaúba dos Dantas, ele fala em Cruzeta. Quando sai o resultado da eleição de 1934, ele detalha a contagem de votos e dos aliados que ele tinha conseguido capitanear.
Então ele foi influenciado pela veia familiar política por parte do seu avô materno, mas também pelo avô paterno, porque Clementino Monteiro de Farias, pai de Juvenal Lamartine, também era uma figura em Serra Negra muito representativa do ponto de vista político. Então ele emerge em um ambiente que favorecia, que tendia a facilitar a entrada dele na política, né? Então a gente pode dizer que a família e a formação dele, o fato dele ter entrado na carreira política como prefeito de Acari, diga-se de passagem, é uma pessoa muito inteligente, inteligentíssima, né? Muito proeminente. Nas cartas a gente percebe claramente a visão de mundo moderna para a época à frente do seu tempo, que ele tinha das coisas, das pessoas e dos comportamentos, diz muito sobre isso. Então a gente percebe. Esse veio familiar influenciou ele na política. Ô Anderson, vamos falar um pouquinho aqui também sobre o voto feminino. O que foi que impactou na vida de Otávio Lamartine, na sua opinião? Na minha opinião, além da questão do voto feminino, capitaneado aqui no Rio Grande do Norte pelo pai e pelo parente, José Augusto, né? É todo o contexto da própria história política de Juvenal Lamartine, né? Que inicia sua vida pública como vice-governador do estado, juiz de direito da comarca do Acari, e um homem que ele, após esse mandato, aliás, na constância do mandato de governador do estado, ele é eleito deputado federal. Nesse período, nesse contexto da República Velha, você tinha que ter um trânsito grande no Rio de Janeiro para poder conseguir as verbas necessárias para se governar um estado pobre como o Rio Grande do Norte, né? E Juvenal Lamartine ele aprendeu muito cedo isso, observando a política feita por Pedro Velho. E Pedro Velho ele tinha essa questão de permanecer senador da República, exatamente porque ele sabia que quanto mais perto do poder ele estivesse, mais verbas eles conseguiriam para o estado. Juvenal Lamartine, como foi um discípulo de Pedro Velho, ele absorveu isso aí e se manteve como deputado federal, e nesse contexto ele vai emergir depois como governador do estado, né, substituindo José Augusto. E fez uma administração, também foi caçado pela Revolução de 30, uma administração voltada ao progresso do estado. Nós temos aí a questão da aviação, da qual Otávio participou como aluno da primeira escola de aviação do Aeroclube do Rio Grande do Norte. Otávio, Juvenal são fundadores, juntamente com Fernando Pedrosa, com o comandante Vasconcelos, do Aeroclube, e propriamente a questão do voto feminino, porque as coisas começavam a mudar, a política começava a mudar, a tomar um novo rumo. Você já não tinha mais, ou estava se buscando sair daquelas eleições já com as atas pré-fabricadas, prontas. Você estava eleito já sem muita luta, então você precisava de votos. E aí nesse contexto vem toda essa questão do voto feminino. Homem inteligente, experimentado como era Juvenal Lamartine e José Augusto, encampam essa discussão e efetivam no Rio Grande do Norte as mulheres como eleitoras, né? Eu fico até meio pensativo quando eu vejo alguns programas querendo tirar do Rio Grande do Norte esse primado, né? Não, porque só considera a partir da Constituição lá dos anos 30 que Getúlio efetivou no Brasil, mas não devemos esquecer esse legado que começou no Rio Grande do Norte, com Juvenal, com José Augusto e com a mulher potiguar. Não esquecer a nossa mulher nesse contexto. Primeira eleitora, primeira prefeita, Alzira Soriano, primeira deputada estadual, Maria do Céu, também seridoense, de Currais Novos, Maria do Céu Fernandes.
Então, assim... O primeiro voto também, né? O primeiro voto feminino, também aqui no Rio Grande do Norte. Então, as nossas mulheres pioneiras em vários sentidos, né? E para isso também, além de sua luta, tiveram o apoio de Juvenal Lamartine na Câmara dos Deputados e certamente, através das cartas, como o Cícero já destacou, nós conseguimos observar que Otávio ele bebe dessa fonte, né? A fonte paterna de um democrata que está ajudando a mudar o cenário político do estado do Rio Grande do Norte. Anderson e Cícero, você tocou num assunto aí interessante. O ano passado, com a campanha para presidente, então a televisão ficava fazendo algumas chamadas, alguns documentários, e um dos documentários, uma televisão local, foi até ao TRE. Lá existe uma espécie de um museu, um memorial, e eu nunca fui lá nesse memorial, e filmou e falou-se sobre o voto feminino e tudo, e não falou-se em momento nenhum o nome de Juvenal Lamartine, nem tampouco fotos. Isso me chamou a atenção e eu vou ver junto com os familiares, criar uma comissão, que a gente já está pensando nisso, criar uma comissão para ir lá conversar, saber por que não tem, porque foi falta de informação, que eu acho que não, ou se é problema político da época, não sei bem como é isso, que a política é uma coisa muito interessante, muito problemática, muito cheia de histórias, que a gente que está fora, que não vive de política, a gente não entende essas coisas, e a gente procurar saber o motivo que não consta o nome de Juvenal Lamartine, como antes acabou de falar sobre isso. Já estamos, eu já contactei com 4 pessoas da família que a gente estamos pensando, é pensamento nosso, mas já está mais ou menos organizado, de criar uma comissão para resolver essas coisas que estão esquecidas no passado, inclusive até o problema do cemitério, onde está sepultado o Otávio Lamartine, o meu avô, e o bisavô Juvenal também, que está um pouco esquecido lá, abandonado inclusive, e essa comissão está sendo feita através de parentes e primos, e para a gente resolver essas coisas que acontecem, porque eu acho que se você não tiver falando sempre sobre a memória das pessoas, o pessoal vai esquecendo. Apesar de ter escrito livros e livros, a pessoa tem que estar sempre falando sobre os políticos, as pessoas que fizeram a história do Rio Grande do Norte. Não só os políticos, pessoas importantes no estado do Rio Grande do Norte. Ainda terça-feira, tivemos aqui na nossa rádio a presença da professora Marlene Maris, falando sobre Dinarte Maris, uma história sobre o Rio Grande do Norte, uma história muito interessante, a história, certo? Inclusive foi um dos programas mais interessantes que eu participei. Já tiveram vários programas aqui de conversa de alpendre, mas foi uma história, realmente uma história sobre a política do Rio Grande do Norte, sobre Dinarte Maris e sobre a atual política, como era na antiguidade, que vocês agora acabaram de abordar, que é uma coisa interessante o pessoal ficar sabendo, porque tem muita gente que não sabe como era a política antigamente, para chegar até a nova república, não sei o que, a república, o antigo, como Cícero acabou de falar. E é dentro desse contexto que a gente vai pensando em divulgar a nossa história, divulgar o nosso Rio Grande do Norte e a história política e social e empresarial e tudo. Meu amigo Cícero, vamos agora falar da história, como não sou escritor, eu queria saber as dificuldades, as facilidades para se escrever um livro, como é que você e o Anderson conseguem pegar
as informações que a gente passa, as dificuldades que vocês têm. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e antes também, sobre a história do livro, para escrever um livro. Como é que o escritor começa o livro, como é que ele deve fazer, como se deve se proceder para não cair, como pode ser ter problemas, você escrever um livro, amanhã ou depois ser chamado para fazer alguma prova, alguma coisa, algum processo deve ter também. Isso eu queria que você explicasse sobre escrever o livro, um livro, né? E antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer um adendo à fala de vocês dois. Realmente é preciso reconhecer o valor que as pessoas, que as figuras políticas têm em determinados aspectos. Não se trata aqui de demonizar nem de deusar ninguém, mas nessa questão do voto feminino, a luta do voto feminino, Juvenal Lamartine foi uma pessoa muito progressista. Poucas pessoas sabem, mas ele trouxe Berta Lutz, né, para o Rio Grande do Norte, que era uma grande defensora da causa feminista e, sobretudo, do direito ao voto das mulheres. Em 1926, ele trouxe ela, Berta Lutz, para vir no Rio Grande do Norte. Ela desce em Natal, vai para Macaíba, de Macaíba para Santa Cruz, de Santa Cruz para Acari e de Acari para Caicó e outras localidades. Mas a passagem dela em Acari eu registrei, inclusive no meu último livro, que eu lancei em 2022, eu falo dessa ida, né? Eu falo dessa conscientização. Ela fez um discurso em Acari, e entre as mulheres de Acari foi Beatriz Mix, uma antiga professora do Tomás de Araújo, mãe de Ivanaldo Bezerra, mãe de Dona Ivanilde, casada com Sátiro Bezerra, figura da política, e Beatriz Mix, após ouvir Berta convocar as mulheres para essa luta, ela faz um discurso muito veemente, muito enfático nesse sentido do direito das mulheres ter, nesse aspecto político, o sufrágio, o voto, o mesmo lugar que os homens tinham. Os homens tinham. Como o Anderson falou, era uma virada de contexto, a gente estava saindo de um contexto, o outro, então, Juvenal Lamartine, José Augusto, mas principalmente Juvenal Lamartine, pelo esforço que ele fazia, ele merece esse crédito, ele merece esse reconhecimento, né? Eu sei que no documento, no dia lá em Acari, se alistaram como eleitoras 16 mulheres, isso em 1926, ainda bem antes da questão da Constituição em 1930, e eu acho que a primeira eleitora acariense foi Marta Medeiros, filha de Joaquim Paulino de Medeiros, vulgo Coronel Quincó da Ramada ou da Rajada. Então, é preciso dar, como diz o ditado, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Reconhecer o valor de cada pessoa no seu ambiente, na sua área. Sobre um livro. Sobre um livro, para mim, eu faço analogia com um momento muito especial para a mulher. A gestação e o parto. O livro é algo que você gesta durante vários tempos. A gestação da mulher dura 9 meses. Um livro pode durar 9 meses, pode durar muito tempo, mas eu comparo porque, tal qual a mulher sofre tem alguns problemas durante a sua gestação, e, entre outras coisas, o livro é algo muito difícil. Parir um livro é um processo muito complicado, desde a ideia inicial, das conversas, do processo criativo e dos percalços que vocês encontram pelo caminho. Porque, por exemplo, você planeja determinado capítulo, vamos dizer, sobre Otávio Lamartine. De repente a gente planejou um capítulo para falar sobre a sua gestão em Acari. Quais são as obras? Bom, a grande dificuldade é encontrar fontes nesse caso, porque eu acredito que as pessoas que assumiram a gestão municipal de Acari e que estavam inseridas naquele contexto de revolução, o prefeito que assume provisoriamente depois dele era oposição a ele naquele contexto. Então, quando eu fui pesquisar no arquivo da Prefeitura de Acari, o que eu estranhei é que vocês vê uma sequência de livros de atas e de documentos de ofícios, e quando chega no período que marca a gestão de Otávio Lamartine, essas fontes desapareceram.
desapareceram. O que me leva a crer que quem assumiu depois dele, naquele contexto, quis apagar, porque a política naquele momento estava muito acirrada, quis apagar o que ele tinha sido feito. E a gente acabou conhecendo as obras dele por fontes indiretas. Né? Alguns recortes de jornal, por exemplo, ele trouxe para cá um banco de crédito rural para financiar essa questão do produtor rural, do pequeno agricultor, né? Ele construiu um grupo escolar de Carnaúba, que foi muito difícil. Ele trabalhou um pouco na questão de calçamento, pavimentação da cidade e deixou outras obras. Mas a gestão dele, não existe fonte na prefeitura, no arquivo. E o meu questionamento do porquê, eu só posso especular que quem assumiu depois, devido ser opositor, queria apagar a gestão dele. Queria pagar para ter como criticar o que ele tinha feito de bom para a cidade, quais as obras que ele tinha feito na questão da infraestrutura, dos melhoramentos urbanos. Então, escrever o livro, quando você se propõe a escrever um livro do ponto de vista, eu que sou historiador acadêmico, mas não só eu, um historiador erudito, um memorialista, às vezes você esbarra, a maior dificuldade às vezes você está sorridente, planejando, fez o esqueleto, a estrutura do seu livro, eu vou escrever sobre isso, a vida, a infância, mas quando você vai aos arquivos você não encontra, você esbarra nas dificuldades das fontes. E você descobre que naquele momento você vai ter que reorientar a sua escrita, porque aquilo que você desejava escrever não é possível. Né? Isso é um grande percalço. O processo criativo, às vezes eu também estou escrevendo comumente a minha dissertação de mestrado, às vezes eu sento em frente ao meu notebook, eu escrevo 10 páginas durante um dia. Mas tem dias que eu me sento e eu não consigo escrever uma linha, chamado bloqueio de escritor. Então escrever um livro envolve todas... E para além também, eu nem mencionei aqui a questão do investimento financeiro que você tem que fazer. Escrever um livro é caro. Escrever um livro é caro. Quando o produto final está ali, que você ofere um valor para comercializar aquele livro, as pessoas não têm noção do trabalho que você despendeu, que você levou para aquele material que tem 150, 200 páginas estar pronto ali para leitura. Mas o que aconteceu até aquele livro estar impresso, só eu que sou escritor, você que agora está participando conosco, e Anderson sabe. Então, escrever um livro é muito difícil, envolve a questão de aspecto financeiro, envolve a questão de planejamento, envolve a questão de você ter fontes para problematizar e interpretar aquilo que você deseja escrever. E eu digo que envolve muito a sua questão, tem o financeiro, tem o emocional, tem tanta coisa. Então, escrever um livro não é fácil, por essa série de coisas. A gente enfrenta dificuldade financeira, você precisa de financiamento, você precisa de patrocínio. E o produto final, às vezes as pessoas querem ler. Eu digo que o livro não tem preço. Não, Cícero, mas você fez o seu livro, está vendendo por R$70. Existe o viés mercadológico que a gente precisa dar conta. A gente é obrigado a dar conta, né? A gente precisa pagar uma editora, precisa pagar um revisor, quem faz a arte, a logística, mas o livro, aquele produto, para mim não tem preço, porque quando eu olho para um livro, eu acho que há 5 anos, eu vejo que todo o meu esforço mental, físico, financeiro, está nas páginas impressas, para além das letras, tem tudo que eu mobilizei para materializar aqueles escritos. Então, mas também tem um sentimento positivo, que é no final você vê que deu tudo certo, que aquilo que você queria, você teve as suas dificuldades, mas você conseguiu escrever e se tornou um produto final e que você dá a sua contribuição no seu campo. No caso nosso, é um livro de cunho histórico, documental. A gente vai deixar uma contribuição para quem vier após nós e que desejar escrever sobre Otávio Lamartine, que eu posso dizer, obrigatoriamente vai ter que ler o nosso livro. Então isso é gratificante e isso faz bem para a gente. É isso. Meu amigo Anderson, com você agora. Acrescentar só no que Cícero falou, acho que só tenho só a acrescentar, eu concordo em tudo que ele disse. Acrescentar, no meu caso específico, quando eu inicio um trabalho de pesquisa, eu só gosto, e eu só escrevo, eu acho que Cícero também é assim, do que eu gosto, que me apaixona, o que chama a minha atenção. Eu não consigo, você me dar um tema, vamos pensar o quê?
qualquer tema, escreva sobre isso. Se eu não gostar, se eu não me apaixonar pelo tema, eu nem começo. Então tem que chamar minha atenção, tem que despertar minha atenção, e graças a Deus até hoje tudo o que eu escrevi sempre despertou minha atenção. E eu tenho até um blog onde eu disponibilizo minhas fontes, disponibilizo minha pesquisa, né? E já vejo que outras pessoas já desdobraram outros estudos a partir daqueles que estão lá no blog, e eu socializo tranquilamente o que eu vou descobrindo, né? Porque para mim é um prazer trabalhar com história, escrever sobre a história. E as fontes, como o Cícero também pontuou, são difíceis, muito difíceis, principalmente nesse caso especificamente do livro sobre Otávio Lamartine, porque Otávio viveu pouco tempo. Um homem que foi assassinado com 35 anos, né? Logicamente, a maioria das pessoas que conviveram com ele também já faleceram. Restam pouquíssimos, e os que restam já encontram-se com problemas de saúde, então é difícil você fazer um levantamento até da oralidade sobre isso. Mas aí as coisas vão chegando para a gente. Vem as cartas que sua tia Tásia deixou, de Otávio, que para mim é o maior legado, são as cartas. As cartas por si só, elas valem um livro só, estudando-se as cartas. E até para nós sabermos como Otávio se posicionava, o que ele pensava naquele momento, então são fundamentais aquelas cartas. Lembrando que este livro, como já foi acentuado, ele não finaliza, e não é a nossa intenção finalizar a história de Otávio Lamartine. Aquele ali é o nosso Otávio Lamartine, né? O que nós conseguimos extrair das fontes, o que as fontes nos disseram sobre Otávio. Mas, como Cícero pontuou, desejamos que outros estudiosos se apropriem dessa história de Otávio que nós estamos resgatando nesse primeiro momento e deem continuidade, tenha outros desdobramentos este livro, a partir deste livro, a partir desse estudo, dessa pesquisa. E as fontes, digo mais uma vez, elas vão chegando, vão aparecendo. Recentemente, como eu falei para vocês já hoje, no meu arquivo próprio, eu encontrei correspondência do escritor Henrique Castriciano de Souza, onde Henrique narra esses fatos de 35, né? O governo turbulento de Mário Câmara, a questão social no sertão, ou seja, no sertão do Alto Oeste, sertão do Seridó, as perseguições e, especificamente, algo que me chamou muita atenção, o assassinato de Otávio Lamartine. Então, o próprio Henrique Castriciano, vocês vão ver quando vocês estiverem com o livro em mão, ele se colocando, qual o pensamento dele, qual o julgamento que ele fez com relação ao assassinato de Otávio Lamartine. Então é um depoimento inédito que todos nós estamos trazendo sobre o assassinato de Otávio. Além do que nós estamos trabalhando para apresentarmos a vida de Otávio, né? Não só a questão da morte dele, daquele fim trágico, mas da vida que ele teve. Então é isso, as fontes elas vão surgindo, mas são bastante difíceis, principalmente quando o sujeito ele teve algum envolvimento político, como o Cícero colocou, porque quando se vai querer entender o Otávio prefeito do Acari, você não tem mais as fontes, porque a pessoa que assumiu logo imediato o governo procura destruir aquela memória de Otávio Lamartine, creio que não só de Otávio, mas de Juvenal, né? Atacando a memória de Otávio, você atacava de Juvenal e todo o legado da família. Então, ele destrói isso, e isso causa para nós, historiadores, para os pesquisadores no geral, um dano imenso, né? Porque a gente fica sem ter os direcionamentos que o Otávio teve à frente da Prefeitura do Acari como político. Ok. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo, porque realmente o intuito desse programa era mostrar ao pessoal que uma apresentação do livro que está sendo feito, e o nosso projeto é lançar agora em agosto.
E eu aproveito, antes de nós entrarmos aqui no ar, a gente conversou um pouco, eu vou pedir, vou falar com Augusto Maranhão, para a gente também divulgar, viu, esse livro através do programa de Augusto Maranhão e o Sem Delongas, porque eu acho muito importante a divulgação desse livro, dada a importância, viu, o que vocês escutaram agora, a voz dos dois que estão escrevendo, a importância desse livro. Eu posso agora dizer a vocês, eu não sabia, primeiro que eu não sei, eu sou escritor, não sei escrever, viu? Quando eu conheci Cícero foi através de um primo meu chamado Murilo, e Murilo foi que me indicou Cícero, quando eu falei sobre o livro, sobre as cartas, né? E tudo teve início com essas cartas, e o Cícero prontamente resolveu escrever o livro, e depois ter o conhecimento depois de Anderson. Aí é que está, foi quando tudo deu certo esse encontro para fazer esse livro, e eu estou agora esperando, já ansioso, viu, o fechamento desse livro, para poder também, eu que estou participando, a minha participação é uma participação mais documental e dando a eles a minha experiência dentro da família. As coisas mais que tem um estudo mais profundo, eles que estão responsáveis disso, que eu particularmente não tenho nem, quase bem dizer, o acesso. E muito obrigado a presença de vocês dois aqui no nosso programa desse sábado. Isso é o pontapé inicial já da divulgação do nosso livro, o livro de Otávio Lamartine. Eu deixar o microfone aí para a despedida de Cícero e de Anderson, e agradecer imensamente a presença dos dois. Obrigado pelo convite mais uma vez, Otávio. É sempre um prazer estar aqui, né? Sempre que sou chamado estarei aqui para falar sobre a nossa história, sua cultura e a cultura. É uma honra também compartilhar esses momentos com Anderson, né? Dos grandes historiadores do Rio Grande do Norte, dos grandes pesquisadores. E o nosso livro, um pequeno adendo para finalizar, frisar o que Anderson disse, o nosso livro tem, apesar de algumas dificuldades de encontrar fontes, todas as fontes que nós encontramos são inéditas. O discurso que ele achou de Henrique Castrucciano é inédito, ainda não foi divulgado em nenhum tipo de texto. As cartas que chegaram até você são inéditas, e como ele frisou, eu friso também. Eu acho que as melhores e mais completas fontes sobre a vida de Otávio Lamartine estão nas suas cartas. Então, elas são bem importantes para que a vida dele seja problematizada. E é isso aí, agora deixar com o nosso amigo Anderson para considerações. Agradeço mais uma vez o convite, Otávio, Cícero, para estarmos aqui hoje nesse bate-papo. E creio que o livro será fundamental para o conhecimento dessa figura ilustre da querida cidade do Acari. Na minha modesta opinião, atualmente a maior figura de projeção, de proa na cidade do Acari, Otávio Lamartine de Faria. E é esse Otávio que nós estamos nos esforçando para legar a vocês uma biografia documentada, né, da melhor forma possível, para que as pessoas tomem conhecimento dessa vida que foi tão útil para o Seridó. É uma pessoa que se preocupou, que estudou, que buscou soluções. Esse homem ele precisa ser conhecido, ele precisa servir de exemplo para essas novas gerações. E, mais uma vez, agradecer aqui estar com vocês nesse programa para discutirmos um pouco sobre a vida e a obra de Otávio Lamartine. Valeu, muito obrigado mais uma vez, e lembrar que amanhã, no domingo, estaremos aí ao vivo, a partir das 7 da manhã, pelo YouTube, transmitindo a missa aqui da Igreja de Santa Luzia. Um bom final de semana para todos, muito obrigado.